Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com seu carinho e também com sua audiência. Estamos juntos iniciando uma nova semana e que ela seja muito produtiva e abençoada para você e para toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre acidente vascular cerebral, o AVC. E ainda vamos conferir juntos as notícias da internet sobre o tema. Daqui a pouquinho também vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Já já vamos lançar a enquete do dia. No momento de você interagir aqui com a gente, você vai ligar para responder a nossa pergunta do dia e você já pode também aproveitar a oportunidade e mandar a sua dúvida sobre o assunto. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E o acidente vascular cerebral, o AVC, é a doença que mais mata no Brasil e a que causa mais incapacidade no mundo. Cerca de 70% das pessoas que sofrem um derrame, ela não retorna ao trabalho depois do acidente vascular cerebral. E 50% ficam dependentes de outras pessoas no dia a dia. Apesar desses números preocupantes, muita gente ainda tem dúvidas sobre o tema e desconhece as principais causas, sintomas e maneiras de prevenir o AVC. E para nos ajudar a entender melhor o assunto, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a doutora Tereza Miranda. Doutora Tereza, ela é cardiologista. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações o doutor Cláudio Henrique Vidal. Doutor Cláudio é neurocirurgião. Daqui a pouquinho a gente escuta aqui os nossos especialistas de hoje, mas a partir de agora vamos acompanhar uma reportagem que detalha o que é o AVC e quais os tipos existentes. Preste muita atenção. Confira. O rompimento de um vaso cerebral que provoca um sangramento em algum ponto do sistema nervoso é o que caracteriza um AVC do tipo hemorrágico. O sangramento pode acontecer no interior do tecido cerebral, que é o mais comum, ou entre o cérebro e a meninge. O outro tipo de AVC é o isquêmico, que é mais frequente que o hemorrágico, só que o AVC hemorrágico pode causar a morte na maioria dos casos. Normalmente, o hemorrágico ele costuma ser mais rápido e muitas vezes ele não permite chegar a um centro de tratamento adequadamente no tempo correto. O que acontece muito é que costuma ser mais fatal do que o isquêmico, mas os dois só podem ser fatais. Os fatores ligados a um acidente vascular cerebral são diversificados. Obesidade, diabetes e tabagismo são os mais comuns. Mas o que justifica um acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico em alguém com prática regular de atividade física? A jornalista Graça Araújo, apresentadora do TV Jornal Meio Dia e do consultório de Graça na Rádio Jornal, sofreu um AVC hemorrágico e falência múltipla dos órgãos. Graça deu entrada no Hospital Esperança, na Ilha do Leite, em coma profundo e estado grave. O boletim médico informou que o estado de saúde da apresentadora era gravíssimo. Ela praticava corrida e atividade física regularmente. Mesmo sem saber detalhes do quadro clínico, este neurologista explicou que outros fatores podem desencadear um AVC. Alguns tipos de AVC, apesar de todo um trabalho de prevenção, ele não tem como você se isentar completamente da possibilidade de tê-lo. Então, alguns tipos de AVC são muito ligados à genética, a nossos antecedentes familiares. Então, mesmo com um trabalho em que você se previne, se alimenta bem, evita o cigarro, controla a hipertensão, diabetes, faz exercícios, ainda assim você pode ter um risco de ter um AVC ou isquêmico hemorrágico, a depender de seus antecedentes familiares, da sua genética. Segundo o especialista, em vários casos o paciente que consegue se recuperar fica com sequelas. As mais comuns são as que atingem a capacidade motora do paciente e as mais graves podem o deixar em estado vegetativo. A dica é buscar a prevenção. Se você tem diabetes, você precisa controlá-la bem. Se você tem um passado, antecedentes para diabético, você precisa também se controlar. Se você é hipertenso, você precisa também controlar bem.
A alimentação tem que ser bem embasada. Você precisa de um profissional para lhe ajudar se necessário. Você precisa praticar atividade física, porque é essencial. Tem que evitar o cigarro. Precisa fazer exames regulares para controlar seu colesterol e outros metabólitos. Tá? Então, a visita ao médico regularmente é muito importante. Claro que existem coisas que a gente não consegue eliminar, mas se nós conseguirmos eliminar todos os outros fatores externos, a gente reduz em muito a possibilidade de ter um AVC. Pois bem, muito importante, né, o que foi repassado agora na reportagem. A gente lembra que a Graça Araújo, ela fazia exercícios físicos em uma academia aqui na zona sul do Recife, na noite do dia 6 de setembro, quando ela passou mal e foi socorrida pelo SAMU. Na noite em que ela foi internada, o estado de saúde era considerado grave. No dia seguinte, o quadro passou para gravíssimo e no sábado, dia 8 de setembro, o jornalismo pernambucano e brasileiro perdeu a competente Graça Araújo. E a gente vai entender um pouco mais, né? O Dr. Jefferson explicou um pouco desse tipo de acidente vascular cerebral, né? Com fatores que são evitáveis e outros não. No decorrer aqui do programa, a gente vai compreender um pouco melhor para tentar entender, né? Como é que a pessoa que esbanjava a saúde, gostava de corrida, né? Era maratonista e sofreu um acidente vascular cerebral. Daqui a pouquinho a gente vai entender com a ajuda dos convidados de hoje, mas a partir de agora a gente chama você que está em casa para que você venha participar aqui do programa Assunto do Dia. Como você pode participar? Vou te dizer a partir de agora. Vamos lançar a nossa pergunta do dia, a nossa enquete. Você vai ligar para a gente e vai responder aqui, ó, a seguinte pergunta. A enquete do dia está lançada e a gente quer saber se você mantém uma alimentação saudável e pratica atividades físicas. Sim ou não? Você tem esse comportamento aqui em manter uma boa alimentação e também em praticar atividade física? Liga para a gente. 3424-1547 é a nossa linha interativa. Ela já está disponível para você ligar para a gente, responder nossa pergunta, deixar seu depoimento sobre o assunto ou deixar também a sua dúvida sobre o tema. Temos uma segunda linha interativa também já disponível, 3424-1977. Liga para a gente, deixa aí sua colaboração, sua pergunta. Daqui a pouquinho vamos ler e repassar para os convidados que terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Se você tem acesso à internet, também já pode interagir. facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage. Acesse a nossa fanpage, deixa lá a sua participação. Daqui a pouquinho vamos ler e também seu depoimento, sua frase. Pode passar aqui, ó, na tela do Assunto do Dia. Você acessa, deixa lá a sua frase e vamos passar aqui no decorrer do nosso programa. Se você tem acesso ao WhatsApp, também já pode mandar suas perguntas. Quantas perguntas você tiver, você manda no 99209-4819, 99209-4819. Participe com a gente, daqui a pouquinho vamos ler e repassar a sua dúvida para os nossos convidados. Primeiro quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio, doutora Tereza Miranda, ela que é cardiologista. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço, doutora. Muito obrigada e um bom dia. Também queria dar boas-vindas ao doutor Cláudio Henrique Vidal, ele que é neurocirurgião. Doutor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Valdisson, e bom dia à equipe, produção e aos seus telespectadores. A gente teve uma explicação, né, com a ajuda do Dr. Jefferson na reportagem sobre os tipos de acidente vascular cerebral. Temos uma tela aqui para já começar o nosso bate-papo explicando e ilustrando para quem está em casa compreender melhor. Temos esse aqui, né, que é o isquêmico, o acidente vascular isquêmico. Por quê, né, doutor? Reforçando para quem está em casa, nesse caso aqui classifica-se como isquêmico. Veja, de uma forma geral, nós temos dois grandes grupos de acidentes vasculares cerebrais. São os isquêmicos e os hemorrágicos. Os isquêmicos, eles perfazem aproximadamente 80% dos casos, então é de longe o mais prevalente, o mais comum. Os hemorrágicos, como um grande grupo, eles perfazem 20% dos AVCs. Então, a gente falando especificamente sobre as isquemias cerebrais, o que ocorre é uma obstrução do fluxo sanguíneo de um determinado leito vascular, de um determinado vaso. Esse vaso é obstruído por um trombo que se forma localmente, que é aí o que está ilustrado, mas esse trombo ele também pode migrar, e essa é a situação até mais comum, de outros vasos maiores, situação
mais prevalente, mais frequente é o trombo ser formado nos vasos do pescoço, né, a nível da carótida. Ele se desprende e aí ele migra através desse leito vascular até obstruir um vaso de um calibre menor, mais distal. O trombo também pode vir do coração, tá? Aproximadamente 25% dos AVCs isquêmicos, a origem desse trombo que vai fechar o vaso, ele está dentro do coração. É comum pacientes com arritmia cardíaca, até porque o sangue ele não é bombeado adequadamente, então ele vai ficando, a gente usa o termo técnico extasiado, mas é meio parado lá no coração e vai formando esses trombos, e esses trombos podem se soltar e promover o AVC também isquêmico. Então, 25% dos AVCs isquêmicos vêm do coração. E desse percentual, né, doutora? As pessoas que têm arritmia agora devem ficar mais atentas, se preocupar mais ou não necessariamente? Quem tem arritmia vai desenvolver o AVC ou não? Quem tem arritmia tem uma maior propensão para desenvolver o AVC. Mas, em geral, as arritmias elas são acompanhadas pelos cardiologistas, né? E aí, ao ser acompanhada pelo cardiologista, o cardiologista vai utilizar uma medicação, que em geral é o antiagregante plaquetário, para poder impedir ou diminuir as chances de a gente ter toda essa formação do trombo e aí então levar a uma obstrução do vaso. Lembrando que dentro das arritmias, a mais frequente a desenvolver o trombo é a fibrilação atrial. E para isso o paciente, na sua grande maioria, está realmente acompanhado por um cardiologista e consequentemente vai ser tratado de forma adequada. O importante é que os pacientes precisam respeitar também o tratamento, que a gente sabe que tem aí um outro problema de você detectar uma doença, tratar e às vezes por algumas razões o paciente termina se perdendo do tratamento. Pelo nome, né, acidente vascular cerebral, pode acontecer e pode não acontecer. Leva esse nome de acidente, mas tem alguns sintomas que podem acender um alerta, né, de que a pessoa está perto a sofrer esse acidente vascular cerebral ou que já está sofrendo naquele momento que está passando aqueles sintomas. A gente tem uma tela aqui para mostrar para quem está em casa no quesito o isquêmico, né? E a gente queria explorar um pouco desses sintomas. Eles aparecem quando a pessoa já está sofrendo um acidente vascular cerebral ou antes mesmo de sofrer. Primeiro ponto ali, doutor, que aparece é a perda da força nos braços e também nas pernas. É uma fraqueza que bate na pessoa, doutor? Exatamente. Esse é um dos sintomas cardinais, né? O déficit motor ou a perda de força, especialmente quando ela é dimediada, ou seja, acometendo um hemicorpo. O mais comum é ou o hemicorpo esquerdo, ou seja, braços e pernas esquerdos, ou braços e pernas direitos. Então, esse é um dos sintomas cardinais. Tá? Quando a gente se depara com um déficit motor, uma perda de força de início súbito, e daí que tem esse nome acidente, porque essas doenças elas se caracterizam, uma das coisas mais marcantes dela é o início abrupto. É o paciente que estava bem até 30 minutos atrás e subitamente ele abre algum desses sintomas que você está mostrando. Lembrando que normalmente a gente é muito feliz você ter um cardiologista junto com um neurologista, porque são doenças, de uma forma geral, os AVCs, elas são categorizadas como doenças cardiovasculares. Por quê? Porque os fatores de riscos para as doenças cardíacas, especialmente a doença cardíaca isquêmica, são praticamente os mesmos fatores de risco para a doença isquêmica cerebrovascular. Isso é muito importante. Então, todo paciente cardiopata, especificamente por doença isquêmica, ele é um paciente de risco para doença cerebrovascular. Inclusive, os tratamentos, na maioria das vezes, são as mesmas medicações. As mesmas medicações que se usam para controlar a doença cardíaca, se usa para controlar a doença cerebrovascular cerebral. Então, a perda de força especificamente para agente médico é o sintoma cardinal. É muito fácil para um médico
diagnosticar um AVC quando ele se depara com a perda de força de início súbito, especificamente quando ela acomete um hemicorpo. Que seria o lado esquerdo, mais ou direito. Ou direito. E eu acho que, Carlos, esse ponto é um ponto importante, até porque a própria população leiga também já identifica. Esse é um caso tão marcante que quando chega numa emergência, a própria família, e às vezes o paciente, já se refere ao risco que ele acha que está no momento enfrentando um acidente vascular cerebral, o AVC. Ok, no outro tópico aqui fala de tonturas, né? A que níveis essas tonturas, doutor? Aí veja que você já começa a ter sintomas que são mais subjetivos, até porque a tontura é uma queixa extremamente prevalente na nossa população, especificamente na população mais idosa. A maioria das tonturas, elas se devem às labirintopatias, ou seja, doença do ouvido médio. O labirinto é um órgão do equilíbrio e conforme a gente vai envelhecendo, ele começa a não funcionar tão adequadamente. Então, é uma queixa extremamente prevalente. Agora, toda queixa recém-iniciada, ou seja, veja, uma coisa é um paciente que já tem um histórico de labirintopatia, já é um quadro que ele já apresentou várias vezes. Outra coisa é um paciente com mais de 40 anos, especialmente se ele tiver os fatores de riscos associados, se ele for hipertenso, diabético, tabagista, obeso, sedentário, e ele abre um quadro de tontura. Então, é obrigação de qualquer médico, né, mesmo podendo ser uma labirintopatia, mas você tem que afastar que não seja um acidente vascular cerebral. Normalmente a tontura do AVC, ela é intensa. A gente normalmente diz que ele tem a vertigem, né? Ou seja, ele se vê rodando ou ele vê os objetos rodando. É porque muitas vezes o paciente refere também esse termo tontura uma sensação de estranheza, uma sensação como se estivesse meio fora de foco, e aí tem outras causas que podem dar isso. Pressão baixa, aumento de glicose e tudo. Agora, se a tontura é vertiginosa, ou seja, ele tem a sensação rotatória, a gente tem que ficar um pouco mais apreensivo com esse quadro. Próximo tópico, né, fala sobre o formigamento. É só na cabeça esse formigamento? Pode ser no braço, pode ser nas pernas? Como é que a gente caracteriza, né, esse próximo sinal, formigamento? Veja, esse formigamento, o nosso cérebro, ele tem uma área de controle motor, tá, que é irrigado por um vaso chamado artéria cerebral média. Então, quando você acomete essa área do controle motor, é que dá a perda de força. Adjacente a essa área do controle motor, atrás dessa área do controle motor, você tem a área da sensibilidade, a área do controle sensitivo. Então, se o paciente ele tiver a isquemia acometendo mais essa área do controle sensitivo, aí ele pode apresentar essas queixas de déficit de sensibilidade. Logicamente, como é um sintoma mais subjetivo, eu vou depender da informação do paciente, já é um quadro de mais difícil diagnóstico. É muito fácil esse diagnóstico quando ele tem a perda de força. Quando você vai para esses sintomas que dependem mais da informação do paciente, que são mais de cunho subjetivo, aí já começa a ficar um pouco mais complicado. Seguido tem a dificuldade em falar, dor de cabeça, náusea e vômito também, além da pressão alta, né? Mas eu acho que a pressão alta a gente precisa lembrar que ela não é um sintoma, não é? E muito pelo contrário, a grande maioria cursa assintomático. O paciente nem sabe que tem essa questão da pressão alta. Então, a pressão alta ela é um fator de risco. Por isso, como o Carlos falou, a gente tem que ter o cuidado de prevenir, de tratar quando já existe uma pressão alta. Prevenir no sentido de que se você tem uma predisposição familiar e você está com um peso um pouquinho maior, então você diminui o peso, você evita todos os outros fatores de risco. Por quê? Porque isso potencializa a chance maior de você ter um AVC. E aí, mais uma vez, a gente registra que pressão alta, ela é um diagnóstico clínico e que muitas vezes cursa de forma silenciosa. O que seria a pressão alta? Seria quando você atinge os valores acima do 12/8, tá? E aí você classifica em leve, moderada e grave.
tá? E quanto mais alta você vai avançando. Mas o importante para a população é que dentro daquela nossa avaliação semestral ou anual, é importante fazer esse check-up. E a gente vê que nas praias sempre tem serviços que são colocados à disposição da população para aferir a pressão. Então, só lembrando que pressão alta também não é um diagnóstico que a gente possa dar assim na rua. Se você faz um teste desse, dá alterado, é importante você marcar um exame com o clínico ou com o cardiologista para avaliar se realmente a pressão está alta. Porque muitas vezes ela é aferida numa hora em que você fez alguma atividade física e logo depois você afere a pressão. Então, você vai encontrar uma pressão alta. Ou seja, tudo isso que foi falado aí são alertas, né? E como alertas precisam ser confirmado pelo médico para que se tome as providências necessárias. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre acidente vascular cerebral. No bloco anterior aqui do programa a gente compreendeu, né, o que é que se trata, os tipos existentes de acidente vascular cerebral, falamos sobre o acidente vascular isquêmico e agora a gente vai compreender melhor o que é o acidente vascular cerebral hemorrágico, como é que ele acontece e será que ele é mais grave do que o isquêmico? Temos aqui uma imagem para compreender melhor e, a princípio, como leigo, né, a respeito do assunto, eu percebo aqui que aqui houve uma ruptura, doutor. Exato. É o que caracteriza mesmo o acidente vascular cerebral hemorrágico? Exatamente. Veja que no isquêmico a gente falou de interrupção do fluxo sanguíneo. Um trombo que impacta a luz desse vaso e o sangue deixa de chegar naquele tecido cerebral. Aí é o contrário, né? Esse sangue ele extravasa de dentro do vaso para fora, para esse tecido cerebral. Então, o dano normalmente associado, ele é maior. Por quê? Porque você vai ter esse sangue comprimindo diretamente esse cérebro e a própria presença desse sangue fora do vaso, ele vai gerar uma série de alterações inflamatórias secundárias que também concorrem para um desfecho não favorável desses casos. Ok, dessa tela aqui, doutora Tereza, quer fazer uma observação? Eu gostaria de fazer chamar uma atenção, porque o acidente vascular cerebral, ele se popularizou com o nome de derrame. Né? E é exatamente isso, se você vê, há um derrame de sangue para o cérebro. Nessa né? parte aqui a gente vê a saída do sangue, né? Mas esse termo popular, ele caiu em desuso até para as pessoas mais simples, hoje as pessoas já começam a usar o termo AVC, porque, como o Carlos falou, não é só o derrame de sangue, você também tem a obstrução do sangue. Então, só para dar essa explicação que eu acho que é interessante. Muito interessante, eu desconhecia, porque... desse termo, né? O derrame ser por conta do hemorrágico. Do derrame do sangue. Do derrame do sangue. Muito bom. Vivendo e aprendendo aqui com os convidados. Temos agora uma imagem que fala sobre os dois tipos para revisar, você que está em casa, compreender melhor, né? O isquêmico e o hemorrágico, a gente tem essa imagem e vocês fiquem à vontade para explicar para a gente. Nesse primeiro ponto aqui, seria o isquêmico, aí tem o aneurisma, como é que a gente explica aqui essa tela? A gente ainda está nos hemorrágicos, tá? A gente falou no bloco passado, os hemorrágicos, de uma forma geral, eles perfazem 20% dos AVCs. Aí, agora, analisando só o AVC hemorrágico, 80% dos AVCs hemorrágicos, a causa primária é hipertensão. Então, veja, eu costumo dizer que na maioria dos casos, não em todos os casos, mas na maioria dos casos, os fatores de riscos para a isquemia ou para a hemorragia, eles são os mesmos. É a doença da parede do vaso. Essa doença ela pode tanto cursar com a obstrução do fluxo sanguíneo, quanto com a ruptura dessa parede desse vaso. Então, 80% dos AVCs hemorrágicos, a causa é pressão alta, é o controle inadequado da pressão arterial. 20% aí fica nas outras causas, que o que está ilustrado aí especificamente é uma malformação aneurismática. Essa bolinha que vocês estão vendo
É um enfraquecimento focal da parede do vaso. A gente costuma dizer que são lesões congênitas, ou seja, a pessoa, não é que a pessoa nasce com aneurisma cerebral, isso nunca foi mostrado. Tem uma outra malformação que se chama aneurisma da veia de Galeno, que é típico lá da infância, mas nunca foi mostrado a pessoa nascendo com aneurisma cerebral, mas ela nasce com enfraquecimento da parede do vaso. Isso é uma condição genética. E ao longo da vida, especialmente quando se faz presentes fatores como hipertensão e tabagismo, principalmente, essa parede que nasceu enfraquecida, ela vai dilatando. Forma essa bolinha, que é o aneurisma, e em um dado momento essa bolinha pode romper. Tá certo? O rompimento seria aqui, ó. Exatamente. Essa próxima imagem que fala. E aí forma um sangramento com extravasamento desse sangue para o tecido cerebral. Sendo que normalmente quando é um sangramento de um aneurisma, vocês podem ver que ele está ali na base ali do cérebro. O tipo de sangramento é muito clássico. Normalmente ele fica nessa parte mais baixa aí do cérebro. A gente diz que é um sangramento que vai para o espaço subaracnoideu na base lá do crânio. Quando é um AVC por uma pressão alta, o hematoma normalmente está mais alto. Ele está nessa substância branca ou lá no córtex. Desse fator de risco, né, pressão alta, tem algum sintoma também ou de início é assintomática? As pessoas, às vezes mais jovens, não têm essa preocupação em fazer check-up, né? Acha que está tudo tranquilo com a saúde, mas às vezes sente um desconforto, quando se estressa, tem uma dor de cabeça, pode ser sinal de que a pessoa pode estar sofrendo com pressão alta sem ter o conhecimento, doutora? Pressão alta é uma doença que, em geral, cursa de forma silenciosa. Esse é o grande problema. O que a gente quer chamar a atenção é que, primeiro, quando você previne, quando você trata adequadamente a pressão, você se livra de uma série de problemas, ou pelo menos você minimiza, né? Uma das questões é o próprio AVC, a outra é o infarto, que a gente já conversou aqui muito sobre isso. Então, veja como é importante a gente tratar uma doença, né, que tem toda uma repercussão em cima de várias outras. Né? E quando a gente tem qualquer desconfiança ou mesmo uma dor de cabeça, é importante procurar o médico. Lembrando que dor de cabeça pode dar em uma série de outras doenças que necessariamente não tem a ver com a pressão. Mas é sempre importante, no caso de dúvida, procurar um posto de saúde para fazer, no mínimo, uma avaliação bem feita de uma pressão arterial. A gente mostrou no bloco anterior uma tela falando sobre os principais sintomas do AVC isquêmico e a gente tem essa tela também para falar do hemorrágico, né? Os primeiros sintomas, os sintomas mais comuns, dor de cabeça forte e repentina, né, que pode durar dias. Você pode ter essa dor durante dias e logo após essa sequência de dor, ter o acidente vascular cerebral hemorrágico? Exatamente, veja, a dor de cabeça na hemorragia cerebral é o sintoma cardinal. Ela não é muito frequente na isquemia, mas na hemorragia ela é o sintoma mais importante. E normalmente é aquela dor de cabeça súbita. É comum o paciente dizer que é a cefaleia mais forte que ele teve na vida dele e súbita. Mesmo aqueles pacientes que têm histórico de cefaleia, ou seja, de dor de cabeça, ele diz que essa dor de cabeça é diferente, ela foi diferente. Então ela é de início súbito, usualmente ela atinge a magnitude dela máxima em muito pouco tempo e é muito frequente vir associado com outros sintomas do tipo náusea, vômitos ou perda da consciência. Ok. Tudo bem explicadinho aqui, né? A gente falou sobre o isquêmico e também falamos agora sobre os sintomas do hemorrágico. Foi o caso da apresentadora Graça Araújo. Ela teve um acidente vascular cerebral hemorrágico e extenso, né? Como é que a gente explica para quem está em casa? Esse extenso, que a gente ainda não falou, ele é mais grave? Ele afetou mais do que o normal? Como é que a gente explica para quem está em casa essa informação? Veja só, eu não tive acesso aos exames nem à evolução médica dela, mas eu entendo que quando se fala que houve uma hemorragia extensa, é que a quantidade de sangue extravasado pelo vaso foi muito grande, porque
pode acontecer, isso não é uma regra geral, assim, que a isquemia ela tem que ser pior que a hemorragia, ela tem que ser pior do que a isquemia. Não, de uma forma geral, a gente costuma dizer que as hemorragias elas evoluem pior, mas você tem isquemias que são extensas demais. Você pega um vaso muito calibroso e, por exemplo, você perde um lado todo lá do cérebro. E esse paciente ele vai evoluir algumas vezes até pior do que um paciente com hemorragia. Por outro lado, você tem hemorragias que podem ser leves. Vai depender da quantidade do sangue extravasado. O paciente que teve uma pequena hemorragia, esse paciente tem muita chance de se recuperar, se adequadamente diagnosticado e adequadamente tratado, ele se recuperar sem nenhuma sequela. Então, essa informação que você passa de uma extensa hemorragia foi possivelmente o determinante da evolução má dela. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados, porque vamos incluir mais pessoas aqui no nosso bate-papo. Vamos às principais notícias da internet sobre o tema. E quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdo, um ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do site Saúde Abril. São 10 fatores de risco para o AVC. O estudo publicado na revista científica The Lancet reuniu informações de 26 mil pessoas em 32 países diferentes, inclusive o Brasil. Uma das conclusões do estudo mostra que 90% dos casos de acidente vascular cerebral não aconteceriam se controlássemos fatores de risco para a doença, como é o caso do tabagismo, pressão alta e diabetes. A estimativa é que, com o controle desses fatores de risco, houvesse uma diminuição no número de casos no mundo. Cairia de 15 milhões para 1,5 milhão de casos. Aqui no Brasil, a redução seria de 450 mil episódios por ano. O que preocupa especialistas é que o AVC está no ranking de doenças que mais matam no mundo. De acordo com o cardiologista Álvaro Aveso, é preciso implementar com urgência medidas de controle sobre os fatores de risco. Nós vamos saber agora no estúdio quais são essas mudanças no estilo de vida para prevenir riscos de AVC. Voltamos com você, Valdo. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. A gente vai seguir, vamos aprender mais como eliminar e quais os principais fatores de risco para o AVC. Temos aqui, né, na nossa mesinha, no nosso centro, alguns desses fatores de risco. Tem aqui, né, o que mais preocupa vocês profissionais médicos, tem um ranking aqui, seria o sedentarismo, o estresse, sal e açúcar. Qual que a gente poderia colocar agora em destaque que é preciso quanto antes a população se preocupar, né, para eliminar esse fator de risco? A gente costuma dizer que pressão alta, a mistura bombástica é essa aqui. Esse aqui é o topo do ranking, né? Pressão alta, tabagismo e diabetes. Pressão alta, a doutora Tereza explicou para a gente com muita propriedade, né, doutora Tereza? Mas é um assunto que nunca se esgota. Muita gente ainda negligencia a pressão alta e que fique sabendo agora, né, que a pressão alta está ali no topo, no ranking. É que ela tem essa característica de ser silenciosa. E nós, seres humanos mortais, nos preocupamos com aquilo que nos incomoda de imediato. Então, essa programação, vamos cuidar da nossa saúde para evitar uma complicação. Se naquela hora eu não estou tendo nenhum sintoma, eu termino de alguma forma negligenciando. Então, por isso é que a gente tem o cuidado de dizer, não é porque você não está sentindo nada que você está com a sua pressão normal. Por isso, procure o médico. Quando se soma, né, hipertensão com tabagismo. Tabagismo não só é fator de risco para o acidente vascular cerebral, para outras doenças cardíacas também, né, doutora? Tabagismo, na verdade, é uma bomba, né? Porque não só as doenças cardiovasculares, como também as doenças, o câncer, né? Está extremamente associado ao tabagismo. Então, ele é um daqueles itens que precisa sair da nossa lista, porque ele realmente é um fator que você pode evitar, não é? Está nas nossas mãos, ninguém nasce fumando, não é? Então, ninguém obriga você a fumar, então você pega com a sua mão, acende o cigarro e coloca na boca. Então, cada vez que você faz isso, você está morrendo um pouquinho.
E quando, né, esses três vêm junto, né, doutor? A pessoa é diabética, mas tem, né, o hábito de fumar, insiste em fumar e tem a hipertensão arterial. Isso aqui potencializa em quanto, mais ou menos assim, a gente poderia dizer, o risco de um AVC? A gente costuma dizer que o paciente que tem a conjunção desses três fatores não controlados, ele é uma bomba relógio. Tá? Em algum momento, algum evento cerebrovascular ou cardiovascular, ele vai acontecer. Tá? Isso é uma certeza. Não que os outros fatores, o estresse, o colesterol sedentarismo, alto também, eles não sejam importantes. Uhum. Mas veja que muitas vezes o paciente, se ele bota atividade física regular na vida dele, ele controla melhor esses outros fatores. Ele controla a hipertensão, ele controla a diabetes, ele reduz peso, entendeu? Então, muitas vezes, esses fatores, eles se retroalimentam também. Eles são muito correlacionados. Vamos colocar o sedentarismo agora em destaque, né, aqui na frente. Como é que vocês, profissionais médicos, definem o sedentarismo e qual a forma mais fácil de sair do sedentarismo, doutora Tereza? Olha, a gente costuma dizer que se você faz uma atividade extremamente simples, como a caminhada, 30 minutos, pelo menos 5 vezes por semana, você saiu dessa faixa do sedentarismo. É simples, né? É uma decisão, mas ela é a saída tá bem nas nossas mãos, né? E o que ele acrescenta no risco de morrer por doença cardiovascular ou cerebrovascular é muito grande. Então, como a gente está vendo, tudo isso são medidas que você, ao somar, você melhora a sua qualidade de vida, você tem um envelhecimento mais saudável, porque tudo isso também está relacionado com o envelhecer. Colesterol alto, a gente também consegue controlar esse colesterol quando a gente tem a preocupação em sair do sedentarismo, não é isso? Com certeza, né? O que, é que seria esse colesterol alto? Olha, porque tem o bom e tem o ruim, como você já explicou aqui no nosso programa, Tereza. Exatamente. O bom é aquele que a gente adquire quando faz as atividades físicas, de uma forma geral, né? E o ruim é exatamente, ou ele é produzido pelo próprio corpo, ou a gente faz aquela ingestão, né, errada, daquela gordura que a gente chama aqui da gordura mais danosa. Mas o importante é que ele também está sob nosso controle. Nós comemos o que nós queremos comer, né? Então, a nossa vida ela está sob nosso controle. Então, a gente às vezes assume um pouco de risco, né? Sim. Assume, porque como essas coisas todas que a gente está falando aqui, para ela surgir, ela é um acidente, ela surgiu de forma abrupta, então precisou passar por uma fase aí assintomática, que é a fase de negligência. E tem o estresse agora, né, doutor? Como é que a gente poderia classificar o estresse? E se a gente pode viver sem estresse, que a gente fala aqui é eliminar fatores de risco. É possível, né, eliminar o estresse? O estresse... Ou não 100%? Estresse, especialmente hoje, né, a gente costuma dizer que é a doença da modernidade. Todos nós, independentemente das nossas áreas, nós temos vidas estressantes. Acho que o grande segredo é você tentar conciliar, né? Você ter aquele momento para a sua família, aquele momento para a sua atividade física, dormir bem, atividade de lazer. Eu sei que é muito difícil, mas eu acho que a gente tem que tentar fazer, né? Eu costumo dizer que esses fatores são o nosso dever de casa, é o que nos cabe, é o que a gente pode modificar. O resto é a natureza que nós não temos ingerência, mas esses fatores todos, eles são modificáveis. Eu só queria chamar a atenção para um detalhe. Estresse, ele não é uma situação ruim. Ele inclusive, é uma mola propulsora, ele nos estimula. O problema é que existe um excesso. E, mais uma vez, a gente volta para a nossa teoria da moderação. Então, a gente acabou de ouvir um neurocirurgião que tem uma vida estressante, né, por escolha, né? E que, se ele está dizendo, como neurocirurgião, que ele luta para conseguir esse equilíbrio de uma atividade física, de uma vida familiar, né, da vida com o trabalho, de horas de uma cirurgia, nós, né, podemos também. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com aquele caminho da moderação, entendendo que o estresse faz parte da nossa vida, e o que nós estamos criticando aqui é o excesso de estresse, que cada um pode refletir, pode encontrar qual é o seu ponto de apoio
para minimizar todos esses fatores de risco. Quando esse excesso, né, existe do estresse, acontece o que no nosso corpo? A gente libera algum hormônio, Sim. alguma substância que pode se explicar porque o excesso é prejudicial? Existe um hormônio que se chama cortisol, tá? E esse hormônio ele é produzido excessivamente nas situações de estresse, de risco, de dano imediato, tá? Isso é uma resposta nossa desde a época primitiva nossa, tá? Quando o homem ainda era caçador e ele se deparava com a ameaça, tudo, ele precisa dessa situação, ele tem que passar por esse estresse para estar apto a resolver aquela situação. O problema é que hoje, na modernidade, esse estresse ele virou crônico. Ele deixou de ser momentos de estresse e todo mundo tem um nível de estresse basal muito elevado. Então, esse estresse basal elevado promove o aumento desse hormônio interno nosso, que é o cortisol. E o cortisol ele desequilibra uma série desses fatores. Aumenta níveis glicêmicos, aumenta a pressão, aumenta os níveis de colesterol, tudo. Então, ele atua como um facilitador, tá? Meio que potencializando esses fatores de risco. Então, se a pessoa já tem esses fatores de risco consolidado e ainda trabalha, ainda vive numa situação com a vida estressante, então todos esses fatores eles vão ser potencializados. E eliminar esses fatores independe de idade, né, doutor? Sim. Mas a gente sabe que quando nós vamos envelhecendo, isso também agrava, não é? Então a idade nos traz sabedoria, mas leva a outras coisas. E aí a gente precisa achar o caminho para encontrar, né, esse que a gente brinca sempre aqui, que é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, né, para poder atenuar todos esses fatores que juntos potencializam e levam a um maior risco do adoecer e muitas vezes o evento chega a ser fatal. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre acidente vascular cerebral, que é o AVC. E muita gente tem dúvidas, né? E quando tem dúvidas, utiliza a internet como fonte de pesquisa. Na internet tem algumas verdades sobre o assunto que essas verdades ajudam a gente a compreender melhor a temática, mas também tem alguns mitos que podem atrapalhar você que está em casa a compreender melhor o assunto, né? E a saber como agir em um momento de um AVC ou se você encontrar alguma pessoa, né, que esteja passando por um AVC, por exemplo. A gente vai mostrar aqui algumas telas. Com a ajuda dos convidados, vamos explicar para você se é mito ou se é verdade. O primeiro ponto fala o seguinte: o acidente vascular cerebral, ele ocorre apenas em pessoas acima de 50 anos de idade. Mito ou verdade? Por que é mito? Pode acontecer antes? Sim, logicamente que o envelhecer, até porque você vai somando esses fatores de risco, ele aumenta esse risco, ele aumenta essa probabilidade, mas existem casos de crianças que têm AVC, especialmente, logicamente que não por esses fatores de risco normais, porque dificilmente você vai ter uma criança que seja hipertensa, diabética, possivelmente ela não vai ser tabagista, mas aí entra outras condições, tá? Algumas delas são de cunho genético propriamente dito, que pode condicionar o AVC. Por exemplo, algumas crianças têm as chamadas trombofilias, tá certo? Que são doenças hematológicas que fazem com que o sangue, numa linguagem bem simples, o sangue ele fique mais viscoso, ele fique mais grosso. E aí esse sangue, com esse aumento da viscosidade, ele pode obstruir esses vasos com muita facilidade. Crianças também que têm as chamadas malformações cardíacas congênitas, tá certo? Elas também podem ter AVC pela
aquele fator que a gente falou logo no iniciozinho, a formação de trombos, e esse trombo ele se desprende lá do coração e vai lá para o cérebro. Então, ocorre, não é o mais comum, logicamente, que estatisticamente falando. A gente diz que medicina, a gente trabalha com médias, não existe verdades. Tudo pode ocorrer. Se você pegar o espectro, tudo pode ocorrer, mas a gente trabalha com o mais comum, a gente trabalha com médias. E, logicamente, quando você vai na média, esses eventos são mais prevalentes em pessoas acima de 50 anos. Quando ocorre, né, antes dessa faixa etária, é considerado mais grave ou não necessariamente? Olha, a gravidade ela está relacionada sempre com a área que foi atingida, não é? Então, como a gente falou, com o envelhecer, a tendência é que você tenha áreas mais importantes, mas isso não é regra, não é? O importante aqui é a gente dar o alerta e que tudo isso vai ser analisado num ambiente adequado, que é o hospital. O problema, talvez, acho que até complementando isso, é que o AVC em jovem, talvez as causas que levaram ele sejam menos preveníveis, tá? Elas sejam menos controláveis. Então, talvez por isso que o quadro ele se torne mais grave, porque muitas vezes está associado a condições congênitas, que são de mais difícil controle do que esses fatores de riscos gerais que a gente já conversou. Vamos à próxima tela, temos aqui outra afirmação, vamos descobrir se é mito ou verdade. Que um AVC ele pode deixar sequelas irreversíveis. Mito ou verdade? É verdade, tá? Não é uma regra. Você tem indivíduos que fazem pequenos AVCs ou até mesmo AVC assintomático. A gente tem 13% de achados em ressonância. É o cara que vai fazer uma ressonância porque teve uma dor de cabeça, tá? E aí quando olha lá tem uma área compatível com uma isquemia cerebral prévia e o paciente não desenvolveu sintoma referente àquela isquemia. Isso vai depender muito também da área cerebral em que foi atingida. A gente costuma dizer que tem áreas cerebrais que são eloquentes, ou seja, quando ela é atingida, ela demonstra logo algum déficit, mas você tem outras áreas cerebrais que elas são não eloquentes, elas são mais áreas de conexão, áreas de processamento de informação que, quando atingidas, elas não condicionam um déficit muito claro. Então, pode ocorrer da pessoa ter um AVC e não ter nenhuma disfunção, nenhuma sequela. Do mesmo jeito, também é interessante chamar a atenção que você pode ter uma recuperação completa. Então, assim, mais uma vez é preciso que se vá ao médico, se vá, nesse caso, ao hospital, para ter um diagnóstico preciso. Uma coisa que eu também gostaria de chamar a atenção é, você pode ter o chamado ataque isquêmico transitório, não é? Então, você está em casa, teve um déficit de força súbita, que poderia ser, você já pensar que é um AVC, mas com uma hora desapareceu. Aí você, não, é coisa da minha cabeça. Não é. Isso pode ser, inclusive, um alerta que você pode ter logo depois um processo irreversível ou um processo mais grave. Então, tudo são sinais de alertas que a gente deve estar trabalhando. Lembrando que a medicina não é uma ciência exata e cada ser humano é único. Então, na dúvida, é preciso procurar o médico, o hospital, para poder ter o esclarecimento preciso. Isso que Tereza falou é muito importante. Esse ataque isquêmico transitório é como se fosse uma prévia de um AVC, um aviso de um AVC. E ele tem que ser muito valorizado, porque é como se a natureza ela estivesse dando uma chance de você se anteceder ao evento definitivo. É um AVC menor. Na verdade, você tem uma oclusão do vaso, existe uma privação de sangue, mas o próprio corpo ele desfaz em tempo hábil aquela oclusão. Então, não chega a ter uma morte neuronal. Por isso que o déficit dá e passa. A gente costuma dizer que o tempo para
se definir se é um AIT ou um AVC, é 24 horas. Os déficits que revertem com menos de 24 horas são AIT. A maioria desses déficits reverte com menos de 4 horas. Tá? E se o déficit ele perdura por mais de 24 horas, aí semanticamente é um AVC propriamente dito. Ok, vamos à próxima tela. Outra afirmação, mito ou verdade, que o AVC isquêmico é sempre mais leve do que o hemorrágico. Mito ou verdade? A gente falou já sobre isso. Depende da extensão. Você tem grandes isquemias, que pode levar esse paciente ao óbito, e você tem pequenos sangramentos que esse paciente sai muito bem. Eu trabalho em um hospital aqui no Recife, que é uma grande referência para essas doenças cerebrovasculares, tá? Que é o Pelópio da Silveira. E a gente recebe muito lá, infelizmente. E um dos procedimentos que a gente mais faz lá são as chamadas cranectomias descompressivas. É o tratamento cirúrgico do AVC isquêmico. Normalmente, esses pacientes, eles infartam uma grande área de tecido cerebral e esse tecido infartado, ele incha. Como o crânio é uma cavidade semi-fechada, se o cérebro incha, a pressão dentro lá do crânio, ela aumenta, porque não há para onde expandir. E esse aumento começa a comprimir alguns centros vitais. Então, é uma medida salvatória. A gente coloca esse paciente em sala cirúrgica, tira o osso e abre o invólucro lá do cérebro para deixar descomprimido até esse cérebro desinchar. Ou seja, é um procedimento cirúrgico imenso, drástico, para um quadro isquêmico. Então, nem sempre as isquemias são mais leves que as hemorragias. Que isso fica muito claro. Ok, tem mais gente querendo participar aqui do nosso bate-papo, muita gente mandando perguntas através do nosso WhatsApp, e a gente vai começar a repassar essas dúvidas. A primeira participação é da Tânia Melo, ela que mora no bairro da Boa Vista, no Recife, quer saber o seguinte: ela pergunta se a pessoa que sofre de estresse e insônia constantemente pode vir a ter um acidente vascular cerebral por conta desses dois fatores? Sim ou não? Será que o estresse associado ali com a insônia? Olha, doutor? a insônia prejudica muito a qualidade de vida. Né? Quem já passou uma noite mal dormida sabe como é complicado você trabalhar e viver no outro dia. Mas a insônia em si, ela não é um fator que seja considerado como fator predisponente para isso. Ok, vamos a mais participações. Temos aqui outra pergunta também. Essa dúvida é da Tânia. Ela fala que tem um filho, né? Ela ficou preocupada com o filho porque ele tem necessidades especiais. Ela fala que ele tem um cérebro muito comprometido. Ele nasceu ali com pouca massa encefálica. Ele pode chegar a ter um AVC por conta disso, doutor? Possivelmente não, porque aí a gente repetiu muito isso, né? O AVC, ele decorre de uma constelação, de uma somação de fatores de risco, tá certo? Então não é o fato dele já ter um dano cerebral por uma outra causa, e aí possivelmente deve ter sido alguma alteração gestacional ou alguma dificuldade do parto que condiciona ele a ter um AVC. Não, o AVC é muito determinado pela conjunção desses fatores de risco. Logicamente que tem um componente genético individual também, tá? Que aumenta essa predisposição. Se você tem na sua família um histórico de doença cardiovascular, tanto cardíaca quanto cerebral, teoricamente você tem um risco aumentado de ter algum evento dessa forma. Mas, fundamentalmente, o segredo da prevenção é o controle dos chamados fatores de risco. Isso é a tarefa que nos cabe. Se a gente sair hoje com isso bem definido, isso ficando claro, eu acho que a gente conseguiu atingir nosso objetivo. Quando esse fator genético, né, é muito determinante, com as doenças cardíacas, por exemplo, toda atenção, né, e todo cuidado é pouco, né, doutora? Tem que procurar um cardiologista o quanto antes. Não é só se você está pensando em sair do sedentarismo, quer fazer uma atividade física. Geralmente as pessoas buscam hoje mais nesse perfil, né, doutora? Quer sair do sedentarismo, procura um cardiologista. E aí a gente chama a atenção que sair do sedentarismo para uma corrida
né? Não é o caminho. Né? Então, você deve ir graduando suas atividades físicas, respeitando o seu corpo, respeitando os limites do seu corpo, mas entendendo que tem várias coisas que podem ser feitas. Desde uma simples caminhada de 30 minutos, 5 vezes por semana, que só isso já reduz muito todas as complicações. Então, o sedentarismo, a gente não pode mudar para um exercício físico extenuante. Vamos respeitar os nossos limites também do nosso corpo. Ok, temos mais participações. A Alenice, ela fala o seguinte, ela diz que mora em Goiânia e ela é hipertensa. E quando ela está deitada, às vezes no sofá, ela sente, né, uma dor, como se fosse uma dormência na cabeça e também em um dos braços. Ela quer saber se isso pode ser um sinal preocupante, pode ser o início de um AVC ou não necessariamente. Sim, veja, eu acho que se ela tem, todo paciente que desenvolve um desses sintomas, especificamente se ele tem conhecidamente algum fator de risco, eu acho que ela tem que procurar por assistência médica, ela tem que fazer os chamados exames de triagem. Tá? A gente nunca deve negligenciar. Exatamente. A gente nunca deve negligenciar. Vale a pena lembrar, Tânia, que a gente está aqui falando de chances, né? Então, se você tem pressão alta e aparece uma dormência que a gente viu no quadro, que pode ser um item, então ela tem uma maior chance. Isso não significa que ela tenha doença, mas quem vai fazer essa avaliação é um médico, para poder tranquilizá-la e evitar que, se tem algum risco, que isso seja resolvido pronto, quanto mais rápido, para ela não desenvolver a doença. Mais uma vez, vou pedir licença aqui aos nossos convidados, porque agora eu tenho uma excelente notícia para você que está acompanhando o programa Assunto do Dia, principalmente para você que mora na cidade do Paulista e toda a região. É que a Lady Eva Moda Evangélica, ela chegou no município do Paulista e está com muitas novidades. Você precisa conhecer agora mesmo a 4ª loja Lady Eva em Pernambuco. Ela fica na rua Braz Marques de Pinho Seabra, número 702. É a antiga Rua das Mangueiras, fica bem no centro da cidade do Paulista. Na Lady Eva você encontra a maior variedade de roupas para a mulher que gosta de se vestir bem. Tem também lindos ternos em mais de 30 cores para você variar o seu guarda-roupa. Então venha agora mesmo conhecer o melhor atendimento do Brasil, que fica na Lady Eva. As roupas da Lady Eva, elas são voltadas para você que tem bom gosto. A Lady Eva sabe muito bem como você se veste. Tem Lady Eva agora em Paulista e você quer outras informações sobre essa nova loja? Liga agora mesmo para o 3371-4948, 3371-4948. Lady Eva Moda Evangélica, com esse recado, vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta e a gente já volta com novidades para você que está em casa nos acompanhando. É que a Editora Bereia tem uma novidade exclusiva, preste muita atenção. É que em outubro a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco completa 100 anos de fundação. E para comemorar este marco, a Editora Bereia lançou a Bíblia Comemorativa Edição do Centenário. Ela vem com um encarte especial que conta os principais fatos que marcaram a instituição aqui no estado de Pernambuco, e ela também vem com a harpa cristã inclusa. A Bíblia, ela está disponível nos modelos Slim e Luxo, nas cores azul, preto, marrom, púrpura e rosa. Ela está escrita na tradicional versão de Almeida, revista e corrigida. A Bíblia Comemorativa Edição do Centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco pode ser encontrada no estande da Bereia Bookstore ou pela central de vendas. Anote aí o telefone, o DDD é 81, o número é 3423-5317. 3423-5317. É um presente mais do que especial para você dar para alguém ou para você guardar, né? Essa Bíblia especial, edição comemorativa do Centenário. Editora Bereia, palavras que marcam. E a gente segue para falar mais sobre coisa boa. A partir de agora tem as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte!
Vamos agora ao que interessa, oportunidades de emprego para este início de semana. Tem agora 7 vagas, olha só, 7 vagas para assistente administrativo, função jovem aprendiz. Exigência que você tenha ensino médio completo, experiência não exigida, o salário a combinar. 7 vagas para assistente administrativo na função jovem aprendiz. Vamos a mais oportunidades de trabalho. Uma vaga para auxiliar de marceneiro, uma vaga. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$1.000 é o salário. Uma vaga para auxiliar de marceneiro. Próxima oportunidade, vamos conferir juntos. Agora tem 5 vagas para mecânico de refrigeração, 5 vagas. Exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$1.600 é o salário. São 5 vagas para mecânico de refrigeração. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, o telefone para contato, pega aí o papel e a caneta, anote agora mesmo o telefone 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, boa sorte! Agora a gente segue para responder as suas dúvidas. Você que interagiu com a gente, mandou sua pergunta, preste atenção que essa dúvida vai ser repassada para os nossos convidados que irão explicar um pouco melhor sobre a temática e vai tirar sua dúvida sobre o assunto. Temos aqui várias perguntas e tem a primeira dúvida aqui da Eli Claudino. Ela quer saber o seguinte: o aneurisma cerebral, né? Há uma diferenciação, há uma direção, ou é só nomenclatura mesmo? Aneurisma cerebral, o que é que a gente pode dizer sobre isso para a Eli Claudino? Eli, veja só, a gente falou que dentre os AVCs hemorrágicos, tá, a maioria deles são de causa hipertensiva, mas aproximadamente 10 a 15% deles eles decorrem do aneurisma cerebral roto. O aneurisma cerebral ele tem uma dinâmica muito própria, inclusive porque os fatores de risco dele é um pouco diferente dos AVCs pela hipertensão, do sangramento pela hipertensão. E o tratamento muda também, porque quando a gente se depara com esse paciente, a gente tem que fechar a fonte do sangramento, porque não é que o aneurisma rompe e fica continuamente sangrando, ele rompe e para, mas ele tem uma chance de ressangramento nos primeiros dias. Nos primeiros 14 dias, aproximadamente 20% desses pacientes ressangram. E quando ressangram, ele tem uma mortalidade de 80%. Então, quando a gente se depara com um paciente com uma hemorragia aneurismática, seja ela pequena, seja ela maciça, grande, a gente tem que fechar essa lesão imediatamente, tá? Então, normalmente, a gente trata ou cirurgicamente, a gente coloca clips nesse aneurisma para fechar, ou hoje, o método que talvez venha sendo mais utilizado é a chamada embolização do aneurisma, através de um cateterismo cerebral. É o mesmo cateterismo que se faz lá no coração, sendo que faz lá no cérebro. Através desse catéter, o médico especializado ele consegue botar uma mola dentro desse aneurisma que vai compactar e fechar esse aneurisma. Ok, vamos a mais perguntas. Tem uma dúvida que chegou por telefone. A gente vai saber agora de quem é a pergunta. Da Maria do Carmo, ela que mora em São Lourenço da Mata. E se repete, né, a dúvida, aneurisma é a mesma coisa que AVC. AVC é o termo genérico. AVC é tudo, seja isquêmico, seja hemorrágico. Aí, o aneurisma é um subtipo de AVC hemorrágico, que inclusive não é nem o mais prevalente. O mais prevalente é o sangramento por hipertensão. Próxima pergunta, temos outra dúvida que chegou por telefone, Jarbas Freitas de Olinda. Ele quer saber se o estresse pode causar o AVC. A gente colocou o estresse como um dos fatores de risco, não é? Então, sempre chamando a atenção que não é um fator apenas, é preciso ter todo um conjunto de fatores que predispõe à formação e leva ao AVC. Próxima dúvida, temos outra pergunta que chegou por telefone. Lindomar,
ela é de Jaboatão dos Guararapes, Lindomar Maria, quer saber o seguinte, tem 52 anos, ela quer saber se existe algum problema em tomar remédio para hipertensão fora do horário. Ela fala que a glicose dela deu 114. Quer saber também se pode ser considerada já diabética. Dúvida da Lindomar. Eu queria só chamar a atenção que se ela sabe que é fora do horário, ela procure tomar no horário, não é? O que nós dissemos sempre é que na hora que você lembra, você toma, tá? Porque é melhor do que prorrogar esse tempo. Mas que é uma questão de hábito e é um hábito que a gente precisa também ter cuidados. Quanto à aferição da glicemia, é preciso ter algumas informações a mais, se é uma glicemia de jejum, se foi uma tomada única, mas 114 já está acima do normal. Então, é um alerta de que as coisas não estão bem. E, mais uma vez, essa alteração da glicemia, né, com a alteração da pressão, vai formando aqueles componentes que juntos formam uma bomba e que a gente não quer que aconteça com ela. Ótima explicação. Temos agora a dúvida da Regina Rocha, de Casa Amarela. Ela disse que a mãe dela teve uma isquemia cerebral e horas depois da retirada, isso foi horas depois de uma retirada de um tumor. Entrando em coma, e ela ficou em coma durante 2 dias e, segundo a médica, ela ia ficar, né, sem consciência e com sequelas gravíssimas. Hoje, ela fala normalmente, recuperou os movimentos com fisioterapia depois de 8 meses de internação. E a única sequela que ela ficou é que hoje ela não abre o olho esquerdo. Que a gente tem um caso, né, dessa questão da isquemia cerebral, teve uma boa recuperação. Exato. É o que a gente falou aqui, não é? Agora, para nós, quanto médico, é muito difícil analisar um caso que nós não conhecemos os detalhes, que nós não temos as informações do ponto de vista médico, mas é exatamente o que nós falamos aqui. A recuperação é possível, depende de uma série de fatores e que bom que ela conseguiu se recuperar. Lembrando só uma coisa, qualquer procedimento cirúrgico, se o paciente tem esses fatores cardiovascular, de risco cardiovascular associado, esses eventos isquêmicos eles podem ocorrer. Imagine que o que ocorre tanto no infarto cardíaco quanto no infarto cerebral, ocorre um depósito na parede desses vasos de placas, especificamente placas de gordura. Essa placa de gordura ela vai gerando uma inflamação e ela vai expandindo, e o AVC vem exatamente quando essa placa ela faz uma fissura, gera uma trombose e esse trombo ele se desgarra. Mas imagine que é um paciente que tem essa placa já bem saliente lá dentro lá do vaso e o paciente tem um fluxo já limítrofe. Quando você vai para qualquer procedimento cirúrgico, os procedimentos anestésicos, existe uma tendência a ter variações da pressão durante qualquer tipo de anestesia, seja geral, seja peridural, existe essa oscilação pressórica. Então, muitas vezes o fluxo ele vem sendo mantido às custas até de uma pressão um pouco mais alta. Então, durante a indução anestésica, se essa pressão cair, aquela obstrução que era limítrofe, ela gera uma isquemia. Então, é por isso que todo paciente, especialmente os de riscos, eles têm que ser avaliados do ponto de vista cardiovascular. Isso. E o fato de ser avaliado é que leva ao parecer da classificação de risco. Exato. Tem uns que têm um risco muito avançado, tem outros que têm menos risco. Mas para que a gente possa fazer uma avaliação mais completa, precisaríamos de alguns dados, né, do ponto de vista médico. Né? Ok, vamos ver de quem é a próxima dúvida. Temos outra pergunta que chegou por telefone, é o Reinaldo da Silva, de Ponte dos Carvalhos, tem 52 anos, ele fala que sofre de epilepsia. Ele tem risco de sofrer um AVC? É a dúvida dele. Não, veja, são eventos completamente distintos, né? Veja, um AVC pode gerar epilepsia, se essa área cerebral onde ocorreu o dano, ou onde houve a morte desses neurônios for uma área epileptogênica, ele pode gerar crise convulsiva, mas o contrário não é verdade. O paciente que tem epilepsia, ele não tem um fator de risco para AVC. Ele pode ter se ele tiver os fatores de risco que nós estamos falando aqui, que são aqui, aqueles clássicos, tá? Mas não pelo fato dele ter a epilepsia. Ok, vamos ver de quem é a última dúvida que chegou por telefone.
Angelina Silva de Abreu Lima, ela tem 60 anos, ela diz que tem pressão alta, 59 quilos e 1,65 m de altura. Ao realizar exames cardiológicos, né, o médico disse que ela estava com arritmia. Foi orientada a não malhar e nem a fazer caminhada. Outro especialista disse que os exames, né, não tinham acusado ali arritmia. Ele passou 3 medicamentos. Sinto muita dormência na perna esquerda. Devo voltar a caminhar ou devo procurar um terceiro especialista? É a dúvida da Angelina. Deve procurar um cardiologista, né? Porque tá confuso. Agora, lembrando que você tem arritmias que são transitórias e tem arritmias que são insignificantes do ponto de vista de doença. Por exemplo, o nosso coração ele pode bater fora do ritmo, né? Durante 1 minuto, ele pode ter até algumas batidinhas fora do ritmo. Isso não significa uma doença instalada. Então, é necessário primeiro fazer um diagnóstico preciso de uma doença para que então possa tomar as medidas cabíveis. Para que a gente diga que não caminhe, é preciso fazer uma avaliação muito importante. Por quê? Porque a caminhada, ela é, sem dúvida, um tratamento onde você faz com que o corpo como um todo melhore. Né? Então, eu acho que nesse caso, um diagnóstico bem feito que não foi realizado, ou pelo menos está confuso. Próxima pergunta é da Maria França, ela diz que tem a pressão arterial alta, já sofreu 2 infartos e o último, né, que ela sofreu, ela disse que deixou parte do coração endurecido. Essa parte ficou endurecida do coração. Ela fala que tem 2 sopros no coração, tem também arritmia cardíaca e ela se trata com um neurologista, mas está tomando os remédios e o coração, ela diz que às vezes dói. E ela fala também que sente algumas tonturas. Alguns dias ela está sentindo essas tonturas, tem 48 anos. Veja, ela é um caso que precisa de uma atenção bem de perto do cardiologista, né? Ela teve um infarto, então nessa área de infarto você tem uma necrose, que é essa parte que ela está colocando como a parte mais endurecida, e é uma parte que foi perdida a atividade. Então, digamos, ela não consegue se expandir adequadamente porque essa área ela está morta, né? Ela não recebe sangue, então ela perde a sua função. O mais importante é, novamente, ela procurar o cardiologista para fazer todas essas adequações. Nós sabemos, e nós estamos colocando aqui que tem que procurar um médico, mas nós sabemos as dificuldades. E também sabemos que muitos desses pacientes não conseguem voltar ao cardiologista ou ir ao neuro no tempo adequado. Então, o que nós insistimos é que, com todas as dificuldades, é através de um diagnóstico preciso que se pode fazer o tratamento correto, para se evitar as complicações. Ótima colocação. Temos aqui a próxima pergunta. A pessoa não se identificou, mas diz o seguinte, que teve um AVC hemorrágico em 2005. Graças a Deus não ficou com sequelas. Ele disse que é técnico de enfermagem e aconteceu quando ele tinha 38 anos. Ele quer saber o que deve fazer para não ter novamente, né? E qual exame ele deve fazer. Ele detalha também que é hipertenso, ele destaca aqui. Tem como evitar um segundo episódio de AVC hemorrágico? Sim, se ele controla adequadamente esses fatores de risco, essa é a prevenção que cabe a ele. Logicamente que ele fez uma hemorragia jovem, né? A gente costuma dizer que abaixo de 40 anos é AVC em jovem. Isso exige, muitas vezes, uma investigação um pouco diferente daquele paciente que é já com a idade mais avançada, com aqueles fatores de risco bem consubstanciados. Mas eu acho que o que cabe a ele, fundamentalmente, é o acompanhamento médico regular e, especificamente, o controle adequado dessa pressão dele. E chamando a atenção que nós temos 2 tipos de prevenção, uma prevenção primária e uma secundária. A prevenção primária é aquela que você não teve nenhum evento e vai tentar evitar que chegue o primeiro evento. Mas uma vez instalado, a gente vai ter que evitar que tenha um novo evento. Não é pelo fato de você ter tido um AVC que você ganhou essa imunidade de não ter o segundo. Ao contrário, para nós é um sinal de alerta, você poderá ter o segundo. Então, é preciso que aquelas pessoas que já tiveram algum tipo de evento, ela consiga e faça todo o esforço e tenha muita consciência de que precisa se cuidar ainda mais.
Apenas complementando isso foi um ponto perfeito que foi colocado. A gente costuma dizer que o paciente de doença cardiovascular, seja cardíaca, seja cerebral, a prevenção dele é para o resto da vida dele. Até o último dia de vida dele, ele tem que se precaver para que não tenha um novo evento vascular. Então, a prevenção secundária ela é para toda a vida. O paciente tem que ver isso como ele teve direito a uma segunda chance. Não pode desperdiçá-la. Ok, vou pedir licença mais uma vez aos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi se você mantém uma alimentação saudável e pratica também atividades físicas. Das pessoas que ligaram para a gente e participaram, 41% responderam que sim, que tem essa preocupação, né, com a alimentação saudável e atividade física. 59% responderam que não, ou que ainda não, né? Porque diante de tanta informação que a gente obteve hoje aqui no nosso programa, é importante que você mude os seus hábitos, tanto alimentares como também comece a praticar atividade física. Estamos agora na reta final do programa. É o momento de agradecer aqui os convidados, dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Doutora Tereza Miranda, ela que é cardiologista, muito obrigado. O espaço agora está aberto para as considerações finais. Fique à vontade. Gostaria de agradecer ao convite e sempre lembrando que às vezes a fala parece fácil. Nós sabemos que a mudança de hábito não é fácil, mas ela é vital. Nós queremos envelhecer e precisamos envelhecer com saúde. E para isso a gente precisa ter uma vida mais saudável. Então, aqueles que têm risco de hipertensão alta, se cuidem, e aqueles que já têm, se cuidem ainda mais. E isso também serve para todos esses fatores de risco que nós conversamos até agora. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Tereza. Também queria agradecer ao doutor Cláudio Henrique Vidal, ele que é neurocirurgião. Muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Muito obrigado. Eu acho que a gente bateu o programa todo, né? A palavra-chave é prevenção. Você fechar a porta depois de roubado, o evento já aconteceu. Então, a maioria das doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, são eventos preveníveis, eventos modificáveis. Então, acho que se isso ficou claro, a gente se dá por satisfeito. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e por sua audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço, um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!